Bom dia, turma. Aula de hoje sobre filtração, nossa aula de operações unitárias 1, curso de Engenharia de Alimentos do IFPA Campus Barreiras. Tá? Vamos iniciar nossa aula. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Só conferindo aqui, pronto. Agora todos estão visualizando a minha apresentação, ok? Então, nosso conteúdo, filtração, né? A filtração, basicamente, ela se constitui em você separar o sólido de um líquido, não, de um fluido, né? Esse fluido, a maioria das vezes, é um líquido. Dentro desse processo, alguns itens são necessários, porque você precisa observar se o conteúdo de seu interesse é a torta resultante, ou seja, o material filtrado, ou se você tem interesse pelo fluido ou o próprio filtrado, né? Então, a gente começa a diferenciar o que eu chamo de torta e o que eu chamo de filtrado. Filtrado é a parte fluida que passa pelo filtro. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um café, a gente fala coar o café, né, na Bahia, a minha parte de interesse é o líquido que passa pelo filtro, então o meu filtrado. Mas eu posso ter, por exemplo, na produção de uma torta de algodão para alimentação animal, a minha parte de interesse é a parte sólida. Logicamente que a parte fluida, que é o óleo, ele também tem seu valor comercial, muitas vezes até maior do que a parte sólida. Por isso é importante em todo o processo, todas as operações, a gente considerar qual vai ser o meu filtrado, qual vai ser a minha torta, para que eu dê destino adequado aos dois e possa utilizar de forma adequada, até atribuindo um valor comercial, um valor econômico, a um material que poderia ser descartado. Então, a própria borra de café, né, como a gente falou aí, hoje ela é utilizada, muitas vezes, para adubação no meio da produção agrícola, né, ou em pequenas hortas. Você tem como utilizar esse material para uma compostagem, por exemplo. Então, dentro dos grandes processos de alimentos, eu preciso entender quais são, primeiro, diferenciar esses dois itens, torta e filtrado, e entender quais são os fatores que vão levar a uma filtração adequada. O que vai influenciar? Quais são as condições do meu filtro, por exemplo, tá? Isso que a gente vai tentar ver a partir de agora. E buscar entender algumas equações que vão reger essa operação, ou essas operações. Então, por que um determinado filtro ele tem uma filtragem, uma filtração mais rápida do que a outra? Por que uma determinada torta ela vai causar um entupimento daquela malha do filtro? Como que eu posso acelerar esse processo? Como que eu posso manter uma vazão constante? Então, tudo isso são fatores que nós podemos utilizar, tentar entender a partir de agora. Então, como a gente já falou, a filtração é a separação de sólidos de líquidos, ou sólidos e líquidos através de um meio poroso. Esse meio poroso é denominado de filtro. Então, ele tem poros, né, como o próprio nome está dizendo, onde permite a passagem de uma das fases, essa fase líquida, e retém a parte sólida, ela fica retida no meu filtro. Então, a própria porosidade desse filtro, ela vai depender do tipo de sólido que eu estou utilizando, bem como do tipo de líquido. As condições para a realização dessa operação vão depender também das características desses dois materiais. Então, densidade, granulometria ou tamanho da minha partícula sólida,
a própria viscosidade, a resistência mecânica atribuída a essa torta que é formada. Então, todos esses fatores vão ser observados a partir de agora. É uma operação amplamente utilizada na indústria de alimentos, né? Principalmente quando a gente trabalha em clarificação de cervejas, onde eu preciso reter materiais sólidos que vão dar uma turbidez na cerveja. Então, é ideal, na maioria dos casos, ou na maioria das cervejas, que você tem uma cerveja límpida, cristalina. Os próprios vinhos, né? Se você tiver algum tipo de borra, esses vinhos, ela pode depreciar a qualidade do vinho, além da questão visual do mesmo, que é também sensorial. Os óleos. Então, tudo isso interfere em características físico-químicas do meu produto final. Essa filtração, ela pode ocorrer sob a forma de filtragem em superfície ou filtragem em profundidade. A filtragem em superfície, basicamente, é quando, né, explicar de maneira mais clara, que talvez vai ficar mais fácil para todo mundo, é quando eu tenho um filtro e esse sólido ele é retido na superfície desse filtro. Então, por exemplo, quando você coa, não sei como é que todo mundo aí chama em casa, mas quando você coa ou quando você filtra um suco, né, você percebe que aquela parte das fibras, da casca, de um suco natural, ele fica retido sobre a superfície do seu filtro, do seu coador. Você vai, raspa aquilo ali e descarta. Bem como no café, né? O café também ele vai reter a parte sólida, vai ficar na superfície do meu filtro. Porém, se a gente pega, por exemplo, um filtro utilizado em casa para filtração de água, a gente percebe o que a gente chama de vela, né? Que aquilo é um filtro, que eu tenho partículas que vão adentrando nesse filtro. Então, elas ocorrem uma filtração em profundidade. Não somente há uma retenção na superfície do meu filtro, há também uma retenção no interior do mesmo, o que leva, com o passar do tempo, a uma saturação desse filtro. Ou seja, ele começa a ter um acúmulo de sujidades do interior para o exterior. Então, quando a gente percebe em casa que a vela do filtro ela já está suja por fora, já tem uma camada de sujidade ali, está presente na água, significa que eu já atingi a saturação, né? Porque a parte interna do meu filtro, da vela, ela já tem um grande acúmulo de sujidades e agora essa sujidade está sendo acumulada na superfície. Adianta pegar aquele filtro e somente lavar? Não. Essa lavagem ela não vai retirar por completo, ela não vai restaurar a capacidade de filtração da minha vela, do meu filtro. Por quê? Porque essa lavagem é superficial. A maior parte das sujidades elas estão no interior do meu filtro. E eu tenho diversos filtros dessa maneira que vão ser utilizados de acordo com cada tipo de fluido que eu estou utilizando. E até corrigindo a fala, em alguns momentos eu falei fluido e outros líquidos, né? Se utiliza, por exemplo, muito a filtragem em profundidade no caso de gases, né? Porque você tem um fluido, muitas vezes com material particulado, que é tóxico, né? Então, em processo de chaminés, nos automóveis, onde você tem a eliminação de um fluido gasoso com materiais sólidos particulados que ficam em suspensão e que são pesados e depois acabam se acumulando nas grandes cidades, ficando uma massa pesada no ar, onde a gente respira, né? Provoca diversos tipos de doença. Essa filtragem em profundidade ela é mais interessante. Por quê? Porque você vai passar por uma camada extensa, né? A gente pegar aqui. Uma camada extensa de filtro, e esse fluido ele tem que percorrer todo esse caminho, se a gente considerar aqui como um filtro, o meu fluido gasoso, ele entra por baixo desse filtro, ele tem que percorrer todo um caminho, e à medida em que ele vai percorrendo esse caminho,
os particulados sólidos vão ser retidos aqui. Então, eu tenho uma filtragem em profundidade, que é bastante interessante. Assim como é o próprio processo de surgimento da água mineral, né? A água mineral, ela é uma água, a própria água da chuva, porém, ao tocar no solo, ela passa por toda uma camada de filtração, das diversas camadas do solo, raízes, materiais em decomposição, que vão promover essa filtração até aquíferos que estão em uma profundidade muito grande, né? Você tem uma distância da superfície da Terra até esse aquífero, ou esses poços, muito grande. Todo esse percurso, ele auxilia, ele promove a filtração dessa água. E durante essa operação, né, durante esse processo, alguns minérios são incorporados a essa água. Daí o nome de água mineral. Tá? Então, a gente já começa a diferenciar os dois tipos de filtro ou de filtração que nós vamos ter. E cada uma dessas, por exemplo, qual é a porosidade de um filtro para uma filtragem em superfície para um material X? Ou um filtro para filtragem em profundidade para um material líquido? Tudo isso deve avaliar o quê? Características de escoamento desse fluido, né? Quais as características do meu líquido, quais as características do meu gás, quais são as características do material sólido que está ali presente. Isso vai influenciar na porosidade, no meio de arraste, né? Para que esse fluido passe pelo filtro. Se eu tiver um filtro com a resistência de passagem muito grande, eu preciso ter uma força para impulsionar ou para promover o deslocamento desse fluido, então um sistema de bombeamento, por exemplo. Então eu preciso entender esses pontos, esses fatores, para que a filtragem ocorra com eficiência e eficácia, tá bem? Então aqui, citando os dois casos que nós mostramos anteriormente, né? Eu tenho uma filtragem em superfície, onde se percebe aqui que um sólido particulado ele fica retido na malha desse filtro. A gente já falou um pouco de malha no assunto anterior, né? Então, eu preciso ver qual é a malha, qual é a distância entre os fios dessa malha, para que entre esses fios fique retido esse material sólido. Então, até citei, né? A gente não pode, por exemplo, filtrar um café num determinado filtro que é para suco. Por quê? Porque a malha tem uma distância tal que não vai reter os particulados, os materiais sólidos do pó de café. Ao mesmo tempo, se eu quiser filtrar um suco, coar um suco em um filtro de papel ou de pano, comumente utilizado para filtrar café, eu vou ter um tempo de filtragem muito grande. Por quê? Porque os meus materiais particulados são fibrosos, são pedaços de cascas, têm uma granulometria muito maior. Enquanto a porosidade num filtro de papel ou de pano para café, os fios ou os poros são muito pequenos. Então, facilmente vai haver um entupimento de toda essa malha. E aí, ao invés de eu ter apenas o meu filtro, a minha superfície para ser vencida pelo fluido, eu vou ter essa superfície, mais toda a camada que vai sendo retida. Essa camada que vai sendo retida, ela também vai atribuir a essa operação a resistência ao escoamento. Então, é como se eu iniciasse com a camada nessa espessura, sendo apenas a minha malha, né, do filtro, e de repente, à medida que vai acumulando material, eu tenho isso aqui. E eu já tenho uma camada muito grande para que o fluido entre de um lado e consiga sair do outro, retendo esse material sólido. Tá? Por isso, constantemente eu preciso trocar os filtros, eu preciso realizar a limpeza, retirada da torta. E aí, cada filtro, de acordo com o material que eu trabalho, ele tem que ter características específicas. Aqui um sistema de filtração comumente utilizado em laboratório, né? Quando a gente tem filtros de papel, ele tem uma porosidade muito pequena,
Eu tenho fluidos, além dessa questão da porosidade pequena, eu tenho sólidos que precisam ficar retidos, tem que haver uma alta retenção desse sólido. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando principalmente com materiais químicos, exige-se um grau de pureza da minha solução, um grau de diluição muito alto, coisa que não é tão exigida no caso, por exemplo, de produtos alimentícios. Eu posso fazer um café e passar um pouquinho de pó. Isso não vai causar nenhum dano ao consumidor. Muitas vezes não é o ideal, né? Não é desejado pelo mesmo, mas não causa nenhum problema. Os próprios sucos, né? A gente vê alguns tipos de suco, ele ou é passado por um processo de clarificação e retirada total dos materiais sólidos, ou até pela questão de custo, para que o produto se mantenha acessível a todos, ou a maior parte da população, você aceita que uma certa quantidade de materiais sólidos, logicamente sólidos com granulometria pequena, que geralmente ficam em suspensão e promovem a turbidez no suco, se tornem comuns. Suco de caju, né? A gente vê até uma separação de fases quando ele fica armazenado por muito tempo. Um suco de acerola, um suco de manga. Você separa fases. Por quê? Você tem um material sólido, uma granulometria muito pequena, que está em suspensão, tá? E à medida em que você repousa esse material em uma determinada temperatura ou em uma determinada condição, essas fases se separam. Esse é o princípio da sedimentação. Você tem a ação apenas da gravidade, e essa diferença de densidade entre os materiais, a gravidade atua sobre esses materiais com diferentes densidades, e o material mais denso acaba indo para o fundo do meu recipiente. Ou, quando é mais leve, ele acaba indo para a parte superior, como é o caso, por exemplo, da gordura do leite. Ela se aglomera, né? A gordura é menos densa do que a parte líquida, ela se aglomera e entra em suspensão. E aí o pessoal vai lá e recolhe a chamada nata do leite, né? Quando o meu material não permite que apenas a ação da gravidade promova essa separação de fases, ou separação do material sólido líquido, ou a ação da gravidade demoraria muito tempo para que essa separação ocorresse, eu faço uso de uma bomba de vácuo, né? Nesse caso aqui, eu diminuo a pressão interna dentro do meu vasilhame, dentro do meu recipiente, enquanto a pressão externa permanece a pressão atmosférica. Então, eu estou atuando contra o vácuo, fazendo com que esse material tenda a passar pelo filtro. Ou o contrário, né? Muitas vezes pode ocorrer da gente promover o deslocamento, a gente empurrar realmente esse fluido por entre filtro. A gente vai ver, um exemplo do filtro tipo prensa, onde eu vou prensando esse material contra um filtro para que a torta fique retida e a parte fluida passe. Logicamente, a característica desse filtro utilizado, um filtro tipo prensa, essa malha, vai ser diferente do tipo de filtro, do tipo de malha utilizado numa filtração como essa aqui, utilizando filtração a vácuo em um laboratório. Bem? Então, entendendo essas características que a gente está destacando, eu preciso observar o que eu quero, como a gente destacou inicialmente. A minha parte de interesse é o filtrado ou é a torta, o material sólido? Ou são os dois? Né? O que se deseja? Eu vou, como se filtra, se coa café, né? Com filtro de papel. Eu vou simplesmente pegar aquela torta, o material retido, amassá-la e embolar o filtro e descartar? Ou me interessa retirar aquele material sólido, como geralmente o pessoal faz com filtro de pano, e eu vou
levar aquele pó de café para uma compostagem, ou agregar ele a um canteiro que eu tenho em casa, né? Quando se faz aí o óleo de soja, ou óleo de girassol, ou qualquer outro tipo de óleo, me interessa a parte fluida que passa pelo filtro e a torta que fica retida, onde eu vou utilizar para alimentação animal ou para qualquer outro tipo de uso dessas tortas. Então, eu preciso entender isso, tá? Então, na minha operação, sou engenheiro de uma determinada indústria, tal, o que eu faço? O que eu quero? Se eu entendo que o meu solo, que a minha torta é de interesse, eu tenho que utilizar um filtro que permita a retirada dessa soja e que retire essa torta de forma fácil e limpa, né? Quando eu digo limpa ao se retirar essa torta, eu promovo o rasgamento, o rompimento, algum furo no filtro. Pode haver contaminação da torta com o filtro, né? Não, não é o ideal. Então, eu posso utilizar um determinado filtro de papel, eu consigo remover facilmente essa torta de um filtro de papel, sem haver nenhum outro tipo de problema, tá? O meu filtro precisa ser forte o suficiente para não rasgar, principalmente quando a gente fala nesse caso, ou eu posso ter uma vazão muito alta, onde o próprio fluxo do meu fluido promova o rasgamento desse filtro, isso pode acontecer, ou a própria pressão, quando você trabalha com alguns tipos de filtro, onde você tem uma pressão externa para promover o deslocamento do fluido, ou como a gente faz, né, quando está filtrando um suco, a gente vai ali e passa a colher para que aumente a área superficial e o meu fluido passe mais facilmente. O filtro deve ser quimicamente resistente às soluções usadas, né? Ele deve ser inerte, ele não deve interagir com o meu filtrado. Então, se eu vou utilizar um filtro de pano, qual deve ser a característica desse filtro de pano? Ele pode passar um gosto, ele pode passar uma cor, eu posso utilizar uma malha da cor da minha camisa, ou uma calça jeans, ou ele deve ser, por exemplo, de um algodão cru, onde não recebeu nenhum tipo de reagente químico, nenhum alvejante, para que eu não tenha uma transferência de atributos do meu filtro para o meu filtrado e também para a minha torta, né? Eu preciso entender isso. Então, percebam que eu tenho um filtro onde ele vai promover a retenção do meu material sólido e a passagem do meu material filtrado. Então, o contato é constante entre essas duas partes. E esse filtro, esse meio poroso aqui, ele deve ser inerte, tá? Para que a taxa de filtração não fique muito lenta, os poros devem ficar livres e não ser obstruídos. Então, aquilo que a gente falou sobre a saturação. Se eu tenho um filtro, qual a porosidade dele? A gente sabe que quanto mais fechada for a malha do meu filtro, mais partículas sólidas ele vai reter, que é ótimo. Mas será que isso é viável? Se eu reter nos primeiros segundos uma grande quantidade de material sólido, de todos os tamanhos, eu vou conseguir facilmente promover ou dar continuidade a esse processo de filtração, né? Então, eu devo obstruir, logicamente, devo interromper a passagem de materiais sólidos, mas ele tem que ter um tamanho suficiente para permitir a passagem do fluido. Então, não posso definir, vou botar aqui o filtro com a menor porosidade, porque ele vai reter tudo. Então, se eu retenho tudo, se eu tenho um filtro
muito exigente, como a gente diz, não passa ninguém. E não é o interesse não passar ninguém. Deve-se passar o fluido. Eu devo ter a retenção do meu material sólido. É como eu já destaquei nas turmas anteriores, né? A gente pensar nesse ponto aqui, como o caso do professor, ou da professora, né? De quem está dando alguma disciplina. Se a gente tiver um filtro com uma porosidade muito baixa, ou seja, só vai passar o creme de la creme, o fino do fino, pode acontecer de não passar ninguém. E isso não é interessante, né? Primeiro porque a disciplina não é dada com o intuito de passar e reprovar, de se aprender. Mas é uma exigência a questão de avaliação, até para promoção da pessoa, prosseguimento ao longo das outras disciplinas. Então, você não deve ter um filtro com a malha muito aberta, onde todo mundo passe, né, facilmente, mas ele também não pode ser fechado o suficiente para que ninguém passe. Ele deve filtrar dentro de critérios onde tem um equilíbrio entre o material que é filtrado e o material que é retido. Pode-se aumentar a exigência quanto à retenção de materiais? Pode-se. Né? Porém, como está se dizendo aqui, ó, se você aumenta essa exigência, mais difícil vai ser para pessoas passarem pelo filtro, ou fluido passar pelo filtro, e mais lento vai ser o prosseguimento do seu processo de aprendizagem ou de filtragem. Né? Fazendo um paralelo aqui entre as aulas, as disciplinas, o curso de vocês, o processo de filtração. Aqui um exemplo, a gente citou de filtro prensa, né? Ela é muito utilizada para oleaginosas, produção de chocolate, é uma amêndoa, né, no caso, onde você tem extração de uma torta, material sólido de interesse, e também de um material líquido. Tá? Então, cada plaquinha dessa aqui, ó, vocês estão vendo aqui alças brancas, né? Isso aqui são placas. Né? Ela é filtros, diversos filtros. Então, se você pegar ela como uma gaveta e você vai, ela está assim, você vai, puxa, tem um filtro. Tá? Então, são vários em sequência. E aí, o que se faz? De um lado, entra o meu material em suspensão, ou seja, toda a minha mistura de soja, o grão de soja, na verdade, triturado, né, onde você tem água, óleo, você tem toda essa questão, todos os materiais estão contidos ali. Ele entra nessa prensa, de acordo com o modelo, ele pode entrar pelo meio, ele pode entrar pela parte de cima, então aqui vai depender do desenho de cada equipamento. E você vai ter um motor aqui, onde ele vai ter um eixo que ele vai prensar. Né? Ele promove uma força para que o fluido passe entre esse filtro, a minha placa, ali, o meu meio de filtragem, e o material sólido fique retido. Né? Então, você vai ter isso, passagem. Quando esse material se desloca, ou seja, você diminui a pressão entre placas, você vai ver que o material sólido está aqui retido, ele está preso, ficou grudado na minha placa, no meu filtro. Enquanto o material líquido, o fluido, ele saiu por uma tubulação. Por quê? Porque você tem uma diferença de pressão. Tá? O material sólido, ao ser afastado, ele pode diretamente, de acordo com a umidade dele, de acordo com as demais características, se desprender, de acordo com a característica do filtro também, se desprender e cair aqui nesse recipiente semelhante a um coxo. E o material, ou se retido, vamos promover uma raspagem. Tá?
Se faz isso, por exemplo, torta de caroço de algodão, torta de girassol, torta de soja, produção de chocolate. Então, falando um pouco do que eu já trabalhei, que eu vou ter um conhecimento maior, por exemplo, na fabricação de chocolate, a gente tem esse tipo de filtro prensa. Passa-se por esse filtro e sai aqui a gordura de cacau, que vai dar origem a cosméticos, banha de cacau, ou aqueles batons de cacau, protetor labial, parte do próprio gordura de cacau, ou manteiga de cacau, que vai ser utilizada para a produção do chocolate branco. E aqui vai ficar uma quantidade de material, chocolate, por assim dizer, na sua forma bruta, sem açúcar, sem nada, sólido, com uma baixa umidade, que vai ser triturado, fica blocos mesmo, para a produção de achocolatados e outros materiais, biscoitos, tal, que recebem chocolate na forma de pó. Tá? Então, aqui parte para o nosso assunto passado, a redução do tamanho. Então, você tem blocos, e aí eu vou agora promover uma redução de tamanho para que isso vire um pó. Então, eu já tenho dois materiais. Esse material aqui vai conter gordura, vai conter óleo, vai conter, né? Eu não consigo eliminar todo o fluido que estava presente, mas eu diminuo bastante. Tá? A minha prensagem também, a força dessa prensagem depende disso. Porque quanto mais óleo eu extraio, quanto mais óleo passa pelo filtro, menos óleo vai ter na torta retida. Como que se controla isso dentro da indústria? Tempo, né? O tempo que isso permanece em contato e pressão. Então eu vou ter, além de vazão, né? Vazão, tempo e pressão. E aí você vai fazendo ajustes finos. O quanto que eu boto de pressão, o quanto que eu tenho de vazão na alimentação, e é alimentação e saída, a gente tem um balanço de massa, e o quanto tempo vai ficar retido ali. Isso varia também de acordo com a temperatura, tá? Porque, como a gente sabe, eu estou trabalhando com materiais sólidos e fluidos, e as características desses materiais variam de acordo com a temperatura em que eles se encontram. Então, aqui a gente não vai dar uma fórmula pronta para falar, ó, para esse material faça isso, para esse material faça aquilo. Por quê? Isso depende desses materiais, das condições, do próprio equipamento, mas a gente pode buscar na literatura e a gente vai encontrar diversos trabalhos que eles vão dar indícios, vão indicar faixas de trabalho que são interessantes para um determinado fluido, uma determinada condição, tal faixa de trabalho, pressão e vazão, apresenta bons resultados. Para outro material, a gente já vai ter outra condição. Tá? Então, é importante que vocês saibam desses pontos para que, ao atuarem na profissão de vocês, vocês saibam quais são os fatores onde eu preciso mexer, onde eu preciso ajustar para obter o resultado que eu quero. Tá? Ou até o próprio desenvolvimento de máquinas que sejam mais eficientes, que promovam menos gasto de energia, sejam mais fáceis de utilizar, tudo isso é interessante. Bem? Esse sistema do filtro prensa, ele já é derivado de um sistema bastante antigo, utilizado até hoje, né, de maneira mais arcaica aqui. Na nossa região, isso é bem presente ainda, que é um filtro prensa rústico, utilizado principalmente para a produção de farinha e tapioca. Então, esse processo aqui, essa operação, é basicamente o que a gente vê aqui. Né? A diferença é que aqui eu tenho placas já prontas, como a gente falou, demonstrei aqui para vocês, né? Como se meu celular aqui fosse uma placa, fica encaixado. E aqui o que a gente tem? A gente tem sacos de alinhagem, né? Onde se enche de massa de mandioca aqui, com um certo grau de umidade, e entre tábuas, tem uma rosca sem fim aqui, a gente gira essa rosca, esse material ali é prensado entre as tábuas, então é como se cada um desses aqui fosse um filtro,
E você vai ter a saída do material líquido, ou seja, da umidade, da água que está presente nessa massa de mandioca, e você vai ter a retenção, vai permanecer dentro desse saco, dentro desse filtro, o material sólido, que vai ser levado para a produção de tapioca, para torração, produção de farinha, gerando aqui o que a gente chama de manipoeira, né? Que é um líquido, uma água, mistura com a quantidade de amido ainda. Tá? Então, esse é um filtro prensa rústico, bastante arcaico, que ainda é utilizado. E aí a gente percebe o seguinte, voltando aos fatores que a gente falou que vão interferir. Quanto tempo isso aqui? Depende da quantidade de massa que eu coloco aqui. Então, cada trabalhador, cada profissional que já conhece o filtro, onde ele trabalha constantemente, ele sabe a distância adequada disso aqui. Então, percebam que, apesar de arcaico, os três têm uma espessura muito semelhante. Ele tem a base de quanto se coloca no filtro. A pressão aqui vai depender da força exercida para girar essa rosca sem fim. Então, se pegar aqui Suzane, Jéssica, Fernando e eu, cada um for trabalhar com isso aqui, cada um vai ter um resultado de filtração diferente. Cada um de nós tem uma força diferente. Então, dentro do filtro prensa industrial, isso aqui é regulado. Vou lá, giro uma chavinha, aperto um botãozinho e consigo promover isso aí. Aqui não. Mas eu estou dizendo isso para quê? Para que vocês entendam o quanto isso interfere. Se eu coloco aqui, dentro de cada saco de alinhagem, um de uma espessura 15 centímetros, outro na 5, outro com 3, logicamente eu vou ter filtrações diferentes em cada um. Então, essa massa precisa ser distribuída. Tá? Se um desses sacos tem um furo, ou tem uma granulometria, uma porosidade diferente do outro, eu também vou ter diferença na filtração de um para o outro. E não é isso que eu quero. Eu quero que todos os três tenham condições iguais, ou seja, as massas sejam o mais uniformes possíveis para promover minha produção de farinha ou tapioca, seja lá o que for, tá? Semelhante aquele processo ali, ainda mais arcaico, esse aqui, que é um tipo de filtro utilizado por indígenas. Como se faz ele? Né? Você trama um sistema aqui semelhante a uma esteira, a uma rede, né? É um tubo, onde esse tubo é feito geralmente com palhas de coqueiro, e aí você vai trançando uma na outra. Com isso, você vai ter uma porosidade que vão ser o quê? Os intervalos entre elas. Prende-se isso em uma determinada alavanca, na madeira aqui como foi preso, e você gira esse material. O material sólido vai ficar retido aí dentro desse canudinho, ou canudo, né? E a parte líquida vai sair. Quem já lavou uma calça jeans na mão aí sabe como é isso aí. Então você tosse, vai ficar aquele material retido ali dentro e a água sai. Então imagina que você pegou uma calça jeans, amarrou a ponta da perna, amarrou aqui a cintura. Se você colocar qualquer material ali dentro, vou torcer, você vai ver, vai sair a parte líquida e o material sólido vai ficar ali dentro. Então é um sistema muito semelhante. Então esse aqui, a gente pode dizer que é o tataravô do filtro prensa. Por quê? Apesar que a gente está vendo três maneiras diferentes de filtrar, o princípio é o mesmo. Tempo, pressão, vazão ou quantidade de massa que foi colocado e características do meu material e do filtro. Tá? Independente do equipamento que eu estou utilizando. E isso vai ser sempre importante. E aí, as equações que nós veremos
Pessoal, todos me escutam? A internet aqui caiu. Vocês podem me dar um alô aí? Tô escutando sim, professor. A minha também tá ruim. Até que momento vocês escutaram? O senhor tava falando do filtro prensa dos índios. Acho que foi isso. Tá? Eu tinha começado a falar aqui sobre o filtro a vácuo giratório. Ninguém pegou nada disso não, né? No meu mesmo ficou travado na imagem dos indígenas. Pronto. Então, No meu também. eu vou partir do filtro a vácuo giratório, tá? A gente concluiu dos indígenas. Não sei se ficou alguma dúvida quanto a ele. Não, eu acho que deu para entender. Pronto. Então, vou falar então, do outro que eu já tinha iniciado aqui. Eu percebi que a internet tinha caído, eu parei para não ficar falando sozinho. Só um minuto aqui para reabrir a apresentação. Pronto. Então, esse aqui já é um equipamento maior, tá? Mas o princípio dele já é enunciado no próprio nome. Um filtro de vácuo giratório. Então, como que ele trabalha? Ele trabalha com a pressão abaixo da pressão atmosférica. Então, eu tendo a sugar, de certa maneira, esse líquido, né, já que eu estou trabalhando com vácuo, uma pressão negativa, e o material sólido é retido em filtros internos que ficam ali. Imagina que a gente tem um filtro prensa, como vocês estão vendo, mas ao invés de os filtros ou placas serem quadrados, são redondos e giram constantemente sobre um eixo. Tá? Por que é interessante essa questão do giro? Porque você não vai ter o acúmulo da sujidade, por exemplo, o meu solo em apenas um ponto. Ele vai se distribuindo ao longo desse disco. Então, o próprio diâmetro dele vai influenciar o tamanho dele. Vou botar aqui. O tamanho dele vai influenciar. Por quê? Quanto maior o diâmetro, maior vai ser a área que eu vou ter para reter o meu material. Tudo bem? Então, dentro aqui eu tenho diversos filtros, eu tenho diversas placas, onde eu tenho um giro nesse sistema e entra-se o material a ser filtrado de um lado, material em suspensão, do outro já sai o material filtrado. No meio aqui eu vou ter placas que vão reter esse material sólido. Ok? Então aqui são alguns equipamentos que a gente pode citar e aí de acordo com o tipo de indústria, com o material que você está trabalhando, define-se ou já tem uma melhor predisposição para um determinado tipo de equipamento. Também depende de condições financeiras, tal, isso é muito variável. E aí a gente entra na parte do mecanismo de filtração, né? Como que essa filtração ocorre? Então, o método é o mecanismo mais simples, e aí vai ser dito entendível a todo mundo, é o mecanismo convencional. Então, se você já fez um suco e filtrou esse suco uma vez na vida, ou fez um café, você promoveu um mecanismo, ou promoveu uma filtração através de um mecanismo convencional, que pode
Pronto. Pessoal, me escutam novamente? Sim, professor. Mas não vem a apresentação, né? Estão vendo? Tá em mecanismo de filtração aqui. Né? No meu outro computador aqui que eu estou acompanhando, não. Tudo bem. Apareceu agora. Então, como eu estava falando, se vocês, qualquer um, fez na vida algum dia um café ou um suco, vocês realizaram a filtração utilizando um mecanismo convencional. E, até para esclarecer e adiantar desde já, essa filtração ocorreu a uma pressão constante. Isso é perceptível, eu acho, para todo mundo. Fica claro que você não tem influência em nenhuma pressão. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do seu filtro estavam na mesma pressão atmosférica. Tá? E aí você tem a inserção do seu material em suspensão, a mistura sólido e líquido, e a saída do seu filtrado. E a gente percebe que no início dessa filtração, tudo ocorre às mil maravilhas, né? Tem lá, ocorre muito rápido. Só que esse fluxo de saída do filtrado diminui com o tempo. Por que diminui com o tempo? Porque eu tenho o acúmulo do meu material sólido no filtro e eu vou aumentando a barreira que precisa ser trespassada pelo meu material filtrado. Tá? Assim, o que eu posso dizer? Que a diferença de pressão ou a perda de carga total, né, meu ΔP aqui para o processo de filtragem, ele depende da pressão na entrada e da pressão na saída. Tá? Então, geralmente eu vou ter o quê? A pressão aqui é a mesma pressão aqui, atmosférica. Porém, entre os dois, eu tenho uma pressão no filtro, que a gente pode chamar aqui de pressão no limite entre a torta e o meio filtrante. Então, eu vou ter uma pressão intermediária. Meu pelinho aqui. O que vai resultar em a perda de carga relativa à torta, ou seja, para o meu fluido ir da minha entrada até a torta, certo? Depois da torta para o meu filtrante. Porque à medida que essa torta vai crescendo, eu passo a ter camadas de filtro. Então agora eu não tenho que transpor apenas o meu filtro. Eu tenho que transpor o filtro e a minha torta. Ou seja, vão sendo criadas barreiras que impedem ou dificultam a passagem do meu filtrado pelo meio filtrante. Qual é essa barreira? Principalmente a torta. Como que essa torta se acumula? Ou como que isso ocorre? Como é que eu posso diminuir isso? Para que o fluxo permaneça constante, aí eu tenho que, está sendo mais difícil passar disso aqui, então mais pressão. Por isso, eu tenho que aumentar progressivamente a diferença de pressão, para compensar essa perda de carga. À medida em que eu aumento a pressão, eu consigo manter o mesmo fluxo. Isso é a coisa mais fácil que você tem de fazer? Não. Não é tão fácil. A gente percebe que precisa cálculo. Eu preciso ter condições ou considerações iniciais para entender as características do meu filtro, como que ele vai ser adaptado, a pressão que eu vou exercer. E muitas vezes isso não vai ser economicamente viável. Tá? Tudo bem? Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é esse. A partir daqui, a gente desdobra para todas as outras equações. Então, eu tenho que entender. Eu tenho um fluido, entra e sai. Estou trabalhando aqui, basicamente, deslocamento de fluido. E esse fluido tem que vencer uma pressão. Ou uma perda de carga, na verdade. Essa perda de carga é resultante de quem? Primeiro,
do meio filtrante. Porque se é filtração, eu tenho um meio filtrante. Segundo, da torta que vai sendo acumulada. Então, essa perda de carga relativa à torta, ela varia à medida em que essa torta vai sendo acumulada. Tudo bem? É uma variante com o tempo. Assim, a gente vai ter uma perda de carga relativa à torta formada, ou à medida em que ela vai se formando. Um ΔPT, né, para falar aqui que é da torta. Então, dois estudiosos, ou estudiosas, né, na verdade eu não sei se são homens, são mulheres, são um casal. A gente tem a equação de Karman-Kozeny, que ela explica o comportamento para escoamento em leitos porosos. Ela vai dizer o seguinte, ó, a queda de pressão na torta em relação à espessura dessa torta, ou seja, o quanto que a espessura ou o quanto que a perda de carga se relaciona com essa espessura da torta, ela depende da constante de Kozeny, tá aqui que é dimensional, da viscosidade do filtrado, que a gente falou, o fluido que passa, como que ele se relaciona com o material sólido. Então a gente sabe que quanto mais viscoso, mais difícil de passar, né? Quanto menos viscoso, ou seja, mais ele flui, maior a fluidez, então ele passa mais facilmente. Da área superficial específica da partícula, por unidade de volume que se deseja separar, ou seja, particulado sólido, da porosidade da torta, pulei aqui unidade, velocidade de escoamento, desculpe, porosidade da torta formada. Então, percebam em tudo isso que eu falei. As características da torta, né? Porosidade, espessura da torta. Aí a gente tem granulometria, ou área superficial da minha partícula, são relacionados. A velocidade de escoamento, a viscosidade desse fluido e a constante de Kozeny, que é uma constante aí de ajuste do meu material. Tá? Percebam que quanto maior a espessura, né, se a gente passar esse termo para o lado de cá, quanto maior a espessura, maior a perda de carga. Quanto maior a viscosidade, maior a perda de carga. Quanto maior a área superficial, maior o contato entre a partícula e o fluido, maior será a perda de carga. O que contribui, o contrário? O que contribui para diminuir essa perda de pressão, ou queda de pressão, ou perda de carga? A porosidade da torta. Quanto mais porosa essa torta for, mais fácil vai ser de passar. Quanto menos porosa ela for, ou seja, quanto mais coesa, mais fechadinha essa torta for, mais difícil será desse fluido transpor essa torta. E aí maior vai ser a perda de carga relativa a ela. Essa velocidade de escoamento, né, está aqui. Como que ela é calculada? Ela vai depender da área normal fluxo de filtrado. Então, qual é a minha área de filtro? Está entrando aqui, ó. Qual é essa área? Volume de filtrado coletado no início do tempo, no início do processo, na verdade até o tempo T. E aí eu vou montando uma tabela para que eu consiga determinar quais as condições desse valor. Ó, começou assim, eu tenho esse volume, então o volume vai indicar, eu tenho volume por tempo, vai indicar uma vazão, né? No início eu filtrei tanto, com tantos segundos. E aí essa taxa vai caindo. E eu correlaciono isso através de um gráfico para determinar quais são as minhas condições. E dV/dt, que é a vazão volumétrica de filtração. Então,
tenho as condições para determinar qual é a queda de pressão na torta, ou promovida pela torta. Para quê? Para que eu conheça esse termo aqui da equação. Por quê? Eu conhecendo esse termo da equação, eu consigo já predizer, em parte, qual é a diferença de pressão que eu preciso para promover este deslocamento do fluido. Será que somente a gravidade vai permitir que eu realize essa filtração? Eu tenho o filtro lá, eu tenho o meu fluido em suspensão em cima, pode deixar com o tempo, uma hora vai filtrar. Será que, por exemplo, no calor, na condição de umidade de barreiras, ele não vai evaporar mais rápido do que filtrar? Isso pode ocorrer. Tá? Ou será que eu preciso realmente colocar uma força aqui, exercer uma pressão para que esse fluido passe, transponha o meu material, o meu filtro e a minha torta, e eu consiga promover a separação entre sólido e líquido? Então, começo a conhecer esse termo dessa equação base. ΔP igual a ΔPT mais ΔPM. Já vimos aqui como eu posso calcular e como isso se correlaciona com a espessura da torta e qual a velocidade de escoamento. Assim, o que eu vou ter? Eu posso correlacionar tudo aquilo ali, né, com um balanço de massa nessa torta. O que ele está dizendo? Ó? Todo material que chegou naquele filtro, ele vai permanecer. A minha matéria não vai sumir, eu não vou destruir. O que eu vou fazer é separar. Então, parte vai ficar aqui, parte vai passar. Aqui vai ficar o quê? Sólido e uma certa quantidade de fluido. O ideal é que seja somente sólido e aqui somente fluido. Porém, dificilmente eu vou ter uma eficiência de 100%. Ou seja, dificilmente eu vou ter um sólido 100% sólido, ou seja, eu não vou ter nada de líquido aqui. E dificilmente eu vou ter aqui 100% líquido, ou seja, eu não vou ter nenhum material suspenso, nenhum material sólido passando por esse filtro. Então, eu consigo ter esse balanço de massa. Como? Se a gente correlacionar aqui, eu vou ter, ó, espessura da torta, certo? A área, aquela mesma área que a gente já falou, essa área de contato aqui. 1 menos porosidade da torta e densidade da partícula. Ou seja, isso está indicando quanto que eu tenho de material sólido. Vai ser igual a massa de sólido seco na torta por unidade de volume filtrado, a minha velocidade, né, que a gente já citou lá atrás. Vou ver se eu não estou falando nada errado. A minha porosidade, a minha espessura e a minha área. Tá? Desculpe esse V aqui, gente. Não é velocidade, não. Volume de filtrado, tá? É o mesmo V aqui. Volume de filtrado coletado no início do tempo. A gente pode ver até pelo CT aqui, a massa de sólido seco na torta por unidade de volume filtrado. Então, vou colocar aqui, CT vai ser MS, massa de sólido seco, por volume de filtrado. Tá? Quem é esse CT? CT está aqui. Densidade da suspensão, então, densidade do meu fluido está entrando, vezes massa de torta seca sobre massa de suspensão, ou seja, o percentual que eu tenho, ou a relação da massa de torta seca, massa de suspensão. Para quê? Para saber o quanto que eu tive de massa realmente que passou no fluido, no filtrado, e o quanto ficou. Então, quando eu falo que você tem a massa de sólido seco na torta, porque a minha torta não é só sólido seco. Eu posso ter 10 kg de torta
e 8 quilos ou 9 quilos de sólido seco. Então, 1 quilo representa a quantidade de fluido que permaneceu na torta, ou 10%. Tá? MU é a massa da torta úmida, MS, massa de sólido seco, ML, massa de suspensão, e MS, massa de sólido seco. Ou seja, aqui, balanço de massa na torta, ele vai indicar o quanto que eu vou ter de um lado do meu filtro, ou seja, o quanto ficou retido no meu filtro e o quanto de sólido passou pelo filtro. Então, estou trabalhando apenas com a massa que está passando. Tá? Se eu considerar que o volume retido na torta, indicado aqui por porosidade, espessura da torta e área, é pequeno em relação ao volume filtrado, né? Isso aqui foi irrisório, eu posso cancelar esse termo. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui com uma multiplicação. Se isso aqui for muito pequeno em relação a esse, não vai interferir nessa multiplicação. E aí eu teria apenas espessura da torta é igual a CT vezes V, dividido por área vezes 1 menos epsilon vezes ρp, ou seja, CT é a massa de sólido seco na torta, né? Vezes volume retido, volume filtrado, desculpe, área, porosidade e densidade da partícula. Então, eu consigo dizer, ó, eu tenho tanto de sólido, passou tanto, ficou retido tanto. Se eu tenho uma densidade tal com área tal, o meu volume dividido pela área vai dar uma espessura, vai dar uma unidade de comprimento. Vai ser a minha espessura, né? E se eu pensar, ó, o que é volume? É área vezes espessura. Então, se a gente pegar um volume de 1 quadrado, um paralelo com isso aqui, né? Eu vou pegar aqui, área, volume dele é vezes espessura. Então, se eu sei quem é a minha área, sei quem é o volume total, a minha unidade que me falta é a espessura. Eu consigo dizer, ó, a espessura da torta é essa. Conhecendo a espessura da torta, eu posso voltar nessa minha equação aqui. Tendo a espessura, eu posso calcular a minha queda de pressão ou perda de carga relativa à torta, através dessa relação, né? Bem semelhante àquela que a gente já tinha inicialmente, incluindo aqui a viscosidade do fluido, volume filtrado, quantidade de massa sólido seco na própria torta e área. Vocês não estão vendo os slides? Eu vi a pergunta ali da Jéssica. Oi, gente, me desculpe, eu nem estou vendo a mensagem. Tá. Acho que a Jéssica... Não sei se é aí, se é aqui. Aqui a internet está muito ruim também, sempre está caindo. Jéssica retornou. Jéssica, consegue visualizar agora? Se sim, por favor, dê um oi ou um positivo aí no chat. Agora sim, professor. Pronto. Você conseguiu acompanhar até que ponto, Jéssica? Jéssica? No início desse slide aí, eu acho. Tá. Então, aqui eu estava falando que a gente vai ter, né, de um lado, a massa que vai passar pelo meio filtrante e a massa que vai ficar retida. Então, basicamente, você vai ter esses dois lados. Então, aqui você tem, como eu falei, a massa de sólido seco fica na torta. Então, é como se eu falasse assim,
Tá, o material tem 10% de umidade. Qual a quantidade de material seco que tem nele? Né? Tem 90%. Mas qual é essa massa? A mesma questão da torta. A torta, eu falei, eu não tenho 100% de eficiência na minha filtração. Então, parte do líquido fica retido na própria torta. Mas eu preciso conhecer qual é o balanço de massa. Conhecendo o quanto de massa eu tenho na torta, eu consigo dizer o quanto de massa passou para o meu filtrado. Tá? Conhecendo essa massa, ou como a gente falou aqui, sendo que o volume retido na torta é pequeno, no caso o volume filtrado, em relação ao filtrado, ou seja, o percentual de fluido na minha torta é bem pequeno em relação ao filtrado, eu consigo predizer qual é a espessura da torta dessa maneira. Se for grande, eu também consigo calcular. Aqui só foi uma simplificação para mostrar. Tendo essa espessura da torta, consigo mais facilmente agora calcular qual é a perda de carga relativa a essa torta, com a inclusão aqui de de uma nova variável, variável que é a resistência específica dessa torta. Ou seja, o quanto que essa torta promove de resistência, o quanto que ela impede a passagem do meu fluido. Né? Então, aquele termo inicial que a gente tinha lá, de porosidade da minha torta, de densidade da partícula, de área superficial, toda ela vai ser, a constante de Rosene, né? Toda ela vai ser resumida à minha resistência específica. Eu posso calcular isso aqui, substituo na minha equação inicial, e eu percebo, ó, que agora eu vou ter uma perda de carga pela torta dependente do meu volume de filtrado por tempo. Então, ela varia com o tempo. Por quê? Porque eu posso, no início, eu tenho, aí a gente começa a marcar, né? No tempo zero, eu tenho uma pequena espessura de torta, eu tenho uma máxima velocidade de passagem do filtrado, e à medida em que o tempo vai passando, eu tenho um acúmulo de filtrado, mas essa velocidade aqui vai diminuindo. Por quê? Porque a espessura da torta vai aumentando e, consequentemente, a resistência específica da torta também vai se aumentando. Aumentando-se a resistência, aumenta-se a perda de carga. Tá? Então, esse é um fator constante, como a gente fala aqui, né? Lá no início. Para manter o fluxo constante, eu preciso ter o quê? Uma perda de carga, ou a perda de carga aumenta progressivamente. Então, eu preciso ter um aumento da pressão para deslocar esse fluido progressivamente. Por quê? Porque a perda de carga promovida pelo aumento da torta ela é progressiva, vai aumentando com o tempo. Se eu aumento essa perda de carga com o tempo, de forma progressiva, eu preciso compensar isso de alguma maneira para que o fluxo permaneça constante. Como que eu compenso isso? Aumentando a diferença de pressão. Eu vou colocando mais pressão para que eu consiga transpor a barreira criada por essa torta. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? A gente pode parar 5 Tudo certo. minutinhos, porque a gente já encerrou essa primeira parte sobre a torta formada, e a gente vai entrar agora no segundo termo da equação, né? Perda de carga relativa ao meio filtrante. Então, se a gente puder parar para tomar uma água e ir no banheiro, pode ser? Ok. Suzane aí, se pode, Jéssica pode, beleza. Fernando pode também. Vamos parar uns 5 minutinhos, para dar uma aliviada na garganta aqui também.
Pessoal, quando puderem, quiserem, se já estiverem por aí, a gente retorna, tá bem? Ando. Jéssica, Suzana, pronto. Então vamos lá. Então aqui a gente já vai para o segundo termo da equação, né? A perda de carga relativa ao meio filtrante, o ΔPM. Então, como destacado aqui inicialmente, essa equação para a perda de carga do meio filtrante, ela é análoga à equação para a perda de carga promovida pela torta. Ou seja, se assemelham. O mesmo raciocínio que a gente tem para a torta, a gente vai ter para o meio filtrante. Quais são as diferenças? A gente percebe que eu não tenho um aumento da espessura do meio filtrante. Já se inicia daí. A porosidade do meio filtrante, ela é fixa. Ela não varia de acordo... logicamente, cada meio filtrante vai ter o seu, mas ela não varia de acordo com o tamanho da partícula, como da partícula pode ocorrer. Porque na partícula a gente pode ter uma granulometria inicial menor ou maior, vice-versa. E à medida em que vai se acumulando, essa resistência promovida pela torta, ela varia, ela vai aumentando, né? Como a gente viu aqui. Depende da constante, depende da velocidade, depende da densidade, da porosidade, da área superficial. E aqui não. A resistência do meio filtrante ela é um valor fixo. Nesse caso, então, a perda de carga do meio filtrante, ou relativa ao meio filtrante, ela vai depender apenas dessa resistência do filtro, ou do meio filtrante, da viscosidade do meu fluido, da área desse meio filtrante e da variação do volume com o tempo, né? Conferindo aqui, vazão volumétrica de filtração, a variação do volume com o tempo, o quanto de fluido passa ali com o tempo. Ok? Então, percebam que ela se assemelha muito a essa equação, né? Com a diferença que eu não vou ter o CT, ou seja, a minha massa de sólido seco na minha torta. Eu não tenho a resistência da torta, eu tenho apenas a resistência do meu filtrante. Eu não tenho esse V, por quê? Porque essa unidade aqui, né, massa de sólido vezes volume, ela vai dizer a quantidade de material sólido que ficou. A gente falou aqui no balanço de massa, né? Tem uma relação do quanto ficou e do quanto passou. E a área não estará ao quadrado, porque eu só tenho um lado de área do meu filtrante, contar. Lá na torta eu tenho dois, tenho entrada e tenho saída. Aqui eu também tenho entrada e saída, mas eu não tenho essa consideração. Tudo bem? Então, percebam que, pelo entendimento que a gente teve anteriormente sobre a perda de carga promovida pela torta, se torna muito mais fácil essa. Todos os outros cálculos são similares, né? Mas a gente já não tem essa consideração, como eu falei, da torta, que é o que varia ao longo do tempo. Essa aqui se torna muito mais simples. E aí a resistência do meio filtrante é uma unidade fornecida, um dado fornecido pelo fabricante de determinado filtro. A própria porosidade dele também. Então, quando você compra o filtro, o número é um indicativo tanto do tamanho quanto da porosidade. Então, você percebe como aquela malha está entrelaçada. Aqui outra condição que a gente tem, né? É a condição de compressibilidade ou de incompressibilidade do meu material sólido. Então, se a resistência ao escoamento do filtrado não muda, à medida que aumenta a espessura da camada da torta formada, e é independente da pressão, a torta se denomina incompressível.
Perceba, a resistência ao escoamento filtrado não muda. Eu vou acumulando torta, a gente tem aqui, mas a resistência não vai se alterar. E sendo que isso é independente da pressão, ou seja, pode ser uma pressão baixa ou alta, a resistência continua a mesma, a torta se denomina incompressível. Assim como a gente já viu lá em fenômenos de transporte, né, fazendo alusão, questão de fluidos compressíveis e fluidos incompressíveis. Porém, se a resistência ao fluxo é dependente da queda da pressão, né, a torta é considerada compressível. Então, elas se relacionam como? A resistência da minha torta vai ser igual à resistência inicial, né, é um constante empírico, vezes a queda de pressão elevado a N, que é um coeficiente de compressibilidade. No caso da torta incompressível, isso aqui vai ser zero. O número elevado a zero é 1, a resistência vai ser igual à resistência inicial, ou seja, não se altera com o tempo, não muda. Se essa torta ela é compressível, esse N pode ter valores entre 0,2 e 0,8. E aí a minha resistência inicial vai ser multiplicada pelo ΔP elevado a esse coeficiente. Então percebam que eu vou alterando a minha resistência da torta. Isso é o que caracteriza uma torta compressível. Se eu tenho uma filtração com queda de pressão constante, né, como a gente falou anteriormente, se a queda de pressão é constante, o fluxo diminui com o tempo. Por quê? Essa queda de pressão ela é constante, eu vou aumentar a queda de pressão da torta, significa que outra vai diminuir. E o que contribui para essa redução? A variação do volume com o tempo. Então, eu tenho aqui viscosidade, velocidade do fluido, resistência específica da torta, volume filtrado vezes massa de sólido seco na torta, área mais resistência do meio filtrante. Certo? Trabalhando aqui outros fatores, ou incluindo equações anteriores com essa, a gente vai ter isso. Viscosidade, variação do volume com o tempo, vezes a área, resistência da torta, volume filtrado, massa de sólido seco na torta, área e resistência meio filtrante. Perceba que a resistência meio filtrante ela é sempre fixa, né, como a gente falou. Eu tenho um filtro, tem aquela resistência, ele vai permanecer. Variando-se a resistência da torta à medida em que eu tenho mudança na espessura da mesma, acúmulo e tal. E eu vou ter isso aqui, ó. Trabalhando essa mesma equação, a queda de pressão é constante, certo? Então, eu percebo ter uma relação entre tempo e volume. Tempo e volume filtrado. Então, como eu disse, no início, eu tenho um volume filtrado, eu tenho uma variação do volume de filtrado grande. Do instante 1 para o instante 2, do instante 2 para o instante 3, eu percebo que vai crescendo muito o volume filtrado. Como se a gente fosse passar uma quantidade de líquido, né? Não vou derramar aqui, mas se eu fosse passar uma quantidade de líquido por um filtro, percebe que no início, quando esse filtro está limpo, a quantidade filtrada é muito grande. À medida em que eu vou acumulando torta nesse filtro, sólidos, sujidades, por mais que eu mantenha a minha vazão, começa apenas a cair gotas, né? Começa apenas a gotículas, a pingar, como a gente fala. Por quê? Porque eu tenho uma maior barreira que é ser transposta. A pressão que eu estou colocando aqui é a mesma que está embaixo, é a mesma inicial. Então eu preciso o quê?
Se eu quero manter o mesmo fluxo, eu preciso aumentar a pressão aqui. Então, essa relação aqui, ela está dizendo o seguinte, ó, a pressão ela é constante, não mudou. Eu não estou adicionando nenhuma força a mais para promover esse deslocamento. Se eu não estou mudando isso, vai haver uma variação do meu volume, ou seja, da minha vazão volumétrica, a variação do volume com o tempo. Então, uma variação disso. E ela se relaciona através disso aqui. Tá? Então, eu posso calcular até para saber o seguinte, ó. Em 5 minutos eu consigo filtrar, colocar aqui 10 litros de refrigerante, 10 litros de cerveja. Compensa eu ficar mais 30 minutos para obter 1 litro de cerveja? Isso é economicamente viável? A pressão constante? Ou eu vou adicionar uma pressão, vou mudar para manter o fluxo constante? O investimento vale a pena? Isso depende muito do tipo de produto que eu estou trabalhando. Se é um produto de baixo custo, refrigerante, cerveja, não tem um alto valor agregado, né? Isso pode não compensar. Se é um vinho, dependendo do tipo de vinho que eu trabalho, um uísque, um material químico, isso pode ser compensatório. Então, tudo isso deve ser avaliado ao se projetar, a se estudar essa operação que vai ser executada. Tá? O que a gente apresenta aqui é como isso se relaciona. Como isso se relaciona, a gente pode prever qual tempo, qual velocidade a gente vai ter ou vai necessitar de tempo para se realizar uma determinada filtração. Então, nas condições iniciais, né, a gente primeiro avalia quando eu tenho tempo zero, velocidade zero, e a diferença de pressão é apenas a diferença de pressão do meu filtrante, já que eu ainda não tenho acúmulo de torta, no início não tenho isso. A minha equação pode ser resumida a isso aqui, ó. Desculpem. Variação do tempo com volume para o tempo zero é igual a 1 sobre vazão volumétrica inicial, que é igual a viscosidade vezes resistência do meu filtrante sobre ΔP vezes A. Né? O que saiu aqui? Os componentes relativos à torta. Por quê? Inicialmente eu não tenho torta ainda. Não tenho nada acumulado no meu filtro. À medida em que eu percebo que a perda de carga se altera, né? Sendo que isso aqui é constante, porque isso aqui está sendo alterado. Isso aqui também pode ser relacionado, né? Então, deixando de lado essa condição inicial, eu tenho isso no início. Com o passar do tempo, posso dizer que essa variação do tempo com volume é igual a 1 sobre vazão volumétrica. Em que isso vai ser igual a K ΔP, que é uma constante, né? Uma constante empírica, então isso depende de estudos, são dados tabelados de acordo com o fluido que você trabalha, vezes volume, mais 1 sobre vazão volumétrica no tempo zero. Então, essa variação é a minha variação inicial, mais a variação agregada ao longo do tempo. Tá? E aí, você, integrando essa equação, você vai ter a relação de tempo e volume de filtrado vai ser igual a K ΔP vezes volume filtrado sobre 2 mais 1 sobre Q0, ou vazão volumétrica no tempo zero. Quem é a minha constante empírica ali que a gente falou? K ΔP. Isso é igual a resistência mecânica da minha torta, viscosidade do meu fluido, ou da minha suspensão, na verdade, massa de sólido seco na torta, sobre queda de pressão, vezes área ao quadrado. Quem é 1 sobre vazão volumétrica zero? A própria relação que a gente colocou aqui no início. Viscosidade vezes resistência
do meu filtrante sobre área vezes ΔP. Tá? Então, todas essas relações aqui, a gente consegue trabalhar com elas para a determinação do volume e tempo. Que é isso basicamente que a gente precisa, né? O quanto de tempo eu preciso para obter um determinado volume de filtrado. É isso que me interessa. Quanto que eu vou filtrar em determinado tempo. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com volume. Então, se eu já tenho uma velocidade de alimentação, eu posso dizer, ó, eu estou alimentando com tanto, esse processo pode ser em contínuo, pode ser em batelada, se eu botei lá, deixei filtrar, quando terminar eu vou retirar o meu material, ou eu posso ter uma alimentação constante. Eu vou falar, para obter tanto de volume, eu preciso tanto de tempo. É isso que a gente tem dentro da indústria. Para quê? Você tem tempo e volume, você vai dizer, ó, minha produção é essa. Eu consigo filtrar 5.000 litros por dia. Ou, no caso, disso depende de diversas outras coisas, né? Quanto de tanque você precisa para armazenar o seu produto? Depende do quanto é filtrado. Eu tenho tanto de material no depósito. Quanto que eu vou conseguir produzir para atender uma determinada encomenda? Depende da minha capacidade de filtração. Consigo filtrar a eficiência ou a vazão de filtração é a mesma de embalagem, eu consigo embalar tudo que eu estou filtrando, eu preciso aumentar o meu setor de embalagem ou eu posso diminuí-lo, já que a minha capacidade de filtração não é tão grande. Então, dentro da indústria, como a gente falou, a gente tem operações que são realizadas em sequência e a gente vai ter gargalos. O gargalo vai ser aquele onde eu tenha um menor rendimento, uma menor eficiência, onde ele limita todas as outras operações. Então, ou eu diminuo todas as outras que estão à frente, ou eu aumento aquilo que está atrás. Não adianta eu ter um setor que trabalha a 100% e outro trabalha a 50%. Porque se um trabalha a 100 e outro trabalha a 50%, este de 100, ele está ocioso. 50% dele está ocioso. Por quê? Porque para ele trabalhar a 100, eu precisaria que esse aqui também trabalhasse a 100. Isso não ocorre. Tá? Então, quero que vocês comecem a pensar dessa forma, como engenheiro. Então, como a gente imagina assim, numa casa que todo mundo vai para uma festa, que horas eu preciso começar a me arrumar? Qual é o fator limitante? Depende de quantos banheiros tem na casa. Se eu tenho um banheiro para cada pessoa, você pode começar a se arrumar 15 minutos antes, 30 minutos antes. Se eu tenho um banheiro para 10 pessoas, a sessão de banho tem que começar logo cedo, para que todos consigam tomar seu banho e se arrumar. Então, esse é o meu fator limitante. Não adianta, por exemplo, eu falar assim, ó, eu tenho 10 carros, eu tenho 5 carros para todo mundo ir. Porque só tem um banheiro. Ou se eu tiver apenas um carro, eu posso ter 10 banheiros, mas eu tenho que esperar todo mundo tomar o banho para poder todo mundo ir no mesmo carro. Então, preciso avaliar quem é o meu gargalo. Então, quero que vocês comecem a pensar dessa maneira, nessas operações, para ver além das equações. Eu não quero que vocês vejam apenas equações. Se eu estou na indústria, se eu estou estagiando, se eu estou trabalhando, o que isso aqui vai resolver minha vida, o que isso aqui vai atrapalhar? Como é que eu vou usar isso? Bem? E aí, o segundo caso que a gente tem, né, quando eu tenho uma vazão volumétrica constante. Ou essa é uma situação desejada, né? Eu quero que o tempo todo eu tenha a mesma saída de fluido. Para que isso ocorra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, variar a pressão progressivamente. Variar a pressão progressivamente de forma que eu consiga vencer a barreira criada pela torta. Vencendo a barreira criada pela torta, a minha vazão vai ser constante.
Todo mundo? Travou. A internet aqui caiu. Todo mundo já consegue visualizar novamente? O slide não. O slide não? Beleza. Quando trava aqui, aí ele sai daquilo que a gente estava trabalhando. Deixa reiniciar a apresentação. Como eu estava falando, esse primeiro termo da equação vai representar a minha queda de pressão promovida pela torta, e o segundo termo vai representar a queda de pressão promovida pelo meu filtrante, né? Substituindo aqui, apenas trouxe essa equação para cá. Então, trocando aqui que velocidade, ou velocidade do fluxo, é o mesmo que a variação do volume com o tempo vezes a minha área, né? Desculpa. E aí eu vou ter resistência mecânica da torta, específica da torta, viscosidade do meu fluido, da minha suspensão, quantidade ou massa de sólido seco na minha torta, vazão volumétrica, vezes volume sobre área ao quadrado. Mais resistência mecânica do meu filtrante, vezes viscosidade, vezes vazão volumétrica sobre área. Que é velocidade sobre volume sobre tempo, né? Vazão volumétrica. Então, volto aqui agora a ter uma equação semelhante a essa que nós apresentamos aqui atrás. Aqui. K delta P vezes V mais 1 sobre Q0. E a gente agora vai ter um K delta V, que é um volume constante, né? Então, a minha queda de pressão vai ser igual a uma constante, K delta V vezes volume, mais a minha queda de pressão no tempo zero. Quem é a queda de pressão no tempo zero? Aquela que a gente calculou aqui, ó. No tempo zero é a minha condição inicial. A minha condição inicial é essa. O que eu tenho no início? No início eu tenho apenas a queda de pressão promovida pela resistência do meu filtrante. Tá? Então, nada além disso. À medida em que vai se acumulando torta, eu percebo que eu preciso agora ter um aumento na minha queda de pressão, ou seja, ela é progressiva, como a gente falou, ela vai variando. Qual vai ser a variação dela? A variação dela vai ser essa. Ou seja, eu tenho a minha condição inicial mais a minha variação. Quem vai ser essa variação, né? Aqui, relacionada aqui, resistência do meu filtrante, viscosidade, vazão volumétrico sobre área. Então, isso aqui é uma constante, né? Ela depende da vazão volumétrica, mas se a vazão volumétrica é constante, isso é um valor inicial. E a essa, a gente vai ter uma resistência, que vai se alterar, a massa de sólido seco presente na minha torta, vazão volumétrica, área ao quadrado, viscosidade. Então, e além disso, o meu volume aqui se altera, né? O volume em cada tempo. A gente percebe que, como eu tenho um volume em cada tempo, aí eu quero calcular a queda de pressão no instante 2. Qual é o volume no tempo 2? A gente viu aqui que eu relaciono volume com tempo, né? Ele vai variando, e aí eu preciso ir calculando. Então, o que a gente faz experimentalmente?
obtenho esses valores, monto tabela, vejo qual é o gráfico, correlaciono o gráfico com essas equações que eu tenho. Percebam que isso aqui vai ser uma equação de primeiro grau, né? Onde esse volume seria o meu x, né? Vai ser uma constante de inclinação na reta, eu tenho uma constante aqui, eu tenho um valor inicial. Então, ax mais b, né? Y é igual a x mais b. Aqui, de forma semelhante também. Y é igual a x mais b, já que o valor Q0 é um valor fixo. Ok? Então, a gente finaliza por hoje. Também a gente conseguiu terminar mais cedo. Não deu para colocar alguns exemplos, né? E aí a gente pode esclarecer os exemplos do livro, os resolvidos, vocês podem fazer. A gente mantém o mesmo sistema de tirar dúvidas. Posso também colocar alguns e gravar um vídeo offline e disponibilizar para vocês, explicando alguns dos exemplos. Porque, como eu falei, comentei com o Fernando inicialmente, não sei se as meninas já estavam presentes, são equações muito densas, né? Você tem algumas variáveis aqui que são muito novas e muito densas para a gente. E aí, explicar todas elas, colocar exemplo, ficaria um pouco pesado para a nossa apresentação, que já não está numa condição ideal a gente passar tanto tempo falando sobre um determinado assunto. Mas, infelizmente, é a condição que a gente está tendo. Aí eu posso fazer, vocês podem tentar resolver os exemplos que já estão resolvidos, observar como eles estão, a gente tira as dúvidas e vê o exercício avaliativo. Se ficou alguma dúvida da aula de agora também, a gente pode esclarecer, ou do exercício anterior, sobre redução de tamanho, a gente também pode verificar agora, certo? Então, vou interromper a nossa gravação e aí a gente fica para tirar dúvidas que surgiram, tá bem? Então, obrigado, pessoal. Até mais.